Voltamos, gente! E agora eu estou aqui com um casal que, como eu disse pra vocês anteriormente, eles são parceiros de vida e parceiros no trabalho também, que inclusive eu quero saber como que funciona essa logística, eles vão contar pra gente. Eles são advogados aí há mais de 22 anos de experiência, aí 22 anos de carreira. Eles são especialistas no direito previdenciário, então se você, como eu já disse, tem um idoso em casa ou se você está na melhor idade, este é o momento, tá? Assistam esse podcast, tenho certeza que vai agregar. E também eles são especialistas aí, junto na área do direito do consumidor também. Estou aqui hoje com o Aloysio Haas e com a Janice Flores. Bem-vindos, gente. Muito obrigado por aceitarem esse convite. É um prazer ter vocês aqui. Obrigada, mãe. Obrigado. Obrigada pelo convite. É um prazer para a gente estar aqui também, né? Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Aquele friozinho na barriga, né, que rola Sim, um friozinho inicial, né? Mas em seguida a gente já desenrola a conversa. e vai acontecendo. Gente, olha só, Janice, eu queria saber primeiro de você, né? Por que direito? Como, onde você fez faculdade? Como que foi sua trajetória até aqui? Conta pra gente um pouco. Eu falo que eu sou uma pessoa que eu sou privilegiada, né? Porque eu, desde criança, eu sei o que eu queria. Sério? Sempre soube o que eu queria. Sempre desde criança eu tive aquele senso de justiça, sabe? Aquele senso de justiça social. E assim, agora eu vendo meu menino, ele tem 16 anos, né, então tá naquela fase, o que que eu faço? Será que eu faço direito? Será que eu faço economia, né, tá naquela dúvida. E eu sempre soube, desde pequena eu sabia o que eu queria. Você nunca teve 20 profissões, assim, quando você era criança? Nunca tive, eu sempre soube o que eu queria. Eu não sabia especificamente advogada, né. Aham. Eu sabia que eu queria alguma coisa na área do direito, na área da justiça, e não tenho nenhum familiar, né, Uhum. que assim, que tenha feito direito ou que seja advogado, juiz, nada na nenhuma carreira jurídica, né. Mas eu sempre soube que eu queria, essa área, alguma coisa ligada nessa área, E né. você se formou em qual cidade? Eu me formei em Santa Maria, no Rio Grande do Minha mãe Sul. é de lá. É, Aham. eu sou natural de Santa Maria, né, eu morei em Santa Maria até 1991. Hã. Aí depois eu vim Meu para cá. Deus, gente, entregando idade, a mulher dormiu no formol. Aí eu vim para cá criança ainda, Ah, né, tá. Ah, mas aí depois eu voltei para estudar em Santa aham, Maria, né, fiz lá o terceiro ano do segundo grau na época, né, hoje aham. é ensino médio, Sim, mais uma vez entregando idade, né. sim. E aí depois eu fiz a faculdade de direito lá, eu me formei em 2004, Aham. E nas faculdades franciscanas lá no Rio Grande do Sul mesmo, em Santa Maria. E daí assim, nos últimos 2 anos de faculdade, eu fiz estágio na defensoria pública. uhum. E ganhei assim, tive uma paixão muito grande pela defensoria, né, então eu me formei pensando em fazer concurso para defensora, sabe. Mas, né, a vida nos leva para outros caminhos, nem cheguei a tentar o concurso, eu já Uhum. passei na OAB na primeira prova que eu fiz também, graças a Deus. Nerd. Eu não. E Ah, a sabe assim, é tudo equilíbrio. É. E aí eu me formei no dia 6 de agosto de 2004 e em seguida, no mesmo mês, meu pai já tinha montado um escritório aqui para mim de Nossa, será que ele estava advocacia. feliz, animado? Então assim, eu já comecei logo a advogar, Mas advogar aí sozinha. você morava lá? Não, aí eu me formei e já vim para cá. Ah, tá. Porque, assim, aquela história do gaúcho meio bairrista, o meu pai queria que eu estudasse no Rio Grande do Sul, Aham, né, ele é gaúcho, naquela época ele achava que lá seria a melhor faculdade, né. sim. Realmente, né, as faculdades eram bastante renomadas lá na época. E então, assim, eu fui, estudei, mas eu sabia que para trabalhar eu voltaria para o Mato Grosso, né, eu Sim, voltaria para Primavera. entendi. Então, eu só me formei realmente lá e no dia seguinte eu já estava em Primavera, a gente já estava montando escritório, já estava organizando tudo para mim começar a minha carreira. Quase não estava orgulhoso. É. A En Lu pode falar. não, então assim, eu me formei, montei esse escritório sozinha e fiquei sozinha por 1 ano, mais ou menos, né. Uhum, E aí logo em seguida uma advogada já me chamou para trabalhar com ela, ela ia ganhar nenê e precisava de alguém para ajudar, sim. né, a doutora Luciana Martins. E em seguida eu já comecei a trabalhar com ela e lá eu fiquei com ela até 2011. Nossa, um bom tempo. Foi, aham, que daí foi quando eu comecei a trabalhar com a Aloísio, né. É, e agora a gente vai entrar nessa parte. Mas, Aloysio, conta um pouquinho de você. Quanto tempo de carreira e onde você se formou também? Como diz o ditado: "Filho de peixe, peixinho é", né. O meu pai é advogado, minha mãe é professora. Ah, Eu me criei em Criciúmal e me formei em Ijuí, no Rio Grande do Sul, aham. também, gaúchos, né.
Então, o meu pai, o carro-chefe dele sempre foi a advocacia previdenciária. E eu trabalhei com ele a partir dos 14 anos, eu já acompanhava ele, né. Então eu fiquei nessa lida, acompanhando e vendo ele buscando o direito do pessoal, né. E isso foi me animando e falei assim: "Pô, vou ganhando dinheiro, né, numa área promissora, né". E que ajuda as pessoas, tudo levou a eu me especializar e ficar também mais focado nessa área, né. No começo trabalhei em outras áreas, mas a gente se especializou ficar no previdenciário, né. E você nunca achou chato, assim? Você nunca pensava assim: "Nossa, mas", você sempre teve paixão mesmo? Provavelmente porque você via ele com paixão. Não, não tive sempre paixão não, tive algumas outras paixões, né, mas assim, a influência dele acabou me direcionando a essa área, né, a Sim. ao direito em si, né, e aí uma irmã minha também já tinha se formado antes, e uma irmã minha se formou depois, então todo mundo foi filho de peixe, né. Gente, imagina como que era o almoço dessa família, com advogados e professores, imagina o vocabulário, né, o repertório dessa família. E agora, qual dos 2 quer começar contando onde que os caminhos se cruzaram aí? Qual que conta com mais Então é uma situação bem atípica. Nós tínhamos escritório no mesmo prédio, no Primavera Center. aham, No segundo andar, o meu escritório, era de um lado tinha o escritório do Dr. Vilmar Calazans, que já falecido, e o escritório da doutora Janice. Mas você pensa que imagino que mais de um ano eu sabia que tinha uma advogada ali, que ia trabalhar cedo, que quando eu chegava, o escritório dela já estava aberto. Quando eu saí, ela já tinha ido embora. Meio-dia, mesma coisa, né. E você acredita que mais de um ou provavelmente um ano a gente não se conhecia? ca E tinha escritório um ao lado do outro, depois gente, passar naquela época nem tinha internet, o que que vocês ficavam fazendo? Trabalhando, né, estava Trabalhando. trabalhando, estava trabalho grande desde o começo, graças a Deus. Isso. e aí, como que se Aí, cruzaram? quando eu cheguei aqui, eu gostaria de me inteirar com o pessoal, com a sociedade, e me imbuíram de ser presidente do Rotaract, que é Aham, a ala jovem do Rotary, né. E uma das convidadas, através de uma amiga em comum, foi a Janice. aham. E aí eu: "Ah, você que é advogada, onde que é seu escritório lá?" "Uai, como assim a gente não se conhecia?" Aham. Depois daí a gente começou a se conhecer, e aí estamos juntos como casal e como profissionais. Há quanto tempo? Desde 2006. Desde 2000, caraca, desde o início então. Desde o início, Isso. aham. Desde 2006, 20 anos, É, vai fazer quase o tempo. 20 anos. E aí, quando, Janice, que você fez a virada de chave, que você falou assim: vou trabalhar com Aloísio, vamos cuidar das coisas", né, deixar um legado pra família, eu imagino? Sim, sim. É, na verdade, assim, eu trabalhei um tempo de carteira assinada também na CDL, eu era gerente da CDL na época, e depois que eu tive nenê, né, eu ficava com a babá em casa, e era o primeiro filho, aquela questão toda, então a gente acabou combinando que seria mais prático a gente trabalhar junto, a Luísa já estava com bastante serviço, né, com bastante cliente e tudo, ele falou: "Vamos trabalhar junto que eu acho que eu preciso de alguém aqui, né, e com isso você tem mais liberdade de ficar com o Mateus e, né, e ir e vir", tinha todo aquele primeiro ano de vida, aquelas consultas pediátricas, vacina, etcétera, né, e como eu trabalhava de carteira assinada, eu não podia ficar Você era muito saindo, limitado, né. era bem limitado. E aí, antes disso, você tinha uma área específica do direito que você atuava ou não? Não, lá no na doutora Luciana atuava geral, né, Uhum, atuava meio geral, aí depois eu trabalhei esse tempinho na CDL como gerente, né, fazendo eventos com o seu Naldi na época, né, aprendi muito também, cuidava também da área jurídica lá, né, da parte jurídica da CDL, uhum, mas já fazia bastante consumidor quando sim. trabalhava com a doutora Luciana, né, porque a gente advogava dentro da CDL, né. E como que é hoje trabalhar, assim, junto? Acho que até porque vocês também têm clientes, imagino que vocês devam dividir os clientes entre si, então eu digo assim, a questão de conviver o tempo todo, convive em casa, convive no trabalho, como que é? Então, assim, para mim é tranquilo, tem Bem muita gente tranquilo. que fala: "Eu não sei como é que vocês aguentam, trabalham o dia inteiro, depois de noite em casa estão junto de novo", e a gente faz tanta coisa junto, né, eu tenho meus trabalhos na OAB também, né, e o Aloysio também está sempre junto, sempre me ajudando, a gente trabalha junto na igreja, né, a gente presta serviço na igreja também, e não sei, né, a gente deu super certo, não tem nenhuma Uma coisa é uma coisa, outra outra coisa é coisa é outra outra coisa. Uma coisa. coisa é o trabalho, uma
coisa é a É o família, né, relacionamento. mas a gente tá sempre unidos. Sim, e por mais que uma coisa seja uma coisa e outra coisa seja outra coisa, mas eu acho que as coisas no final se casam, né. A gente faz muitas essas piadas e essas brincadeiras, né, mas eu acho que tem que ser assim, a gente tem que ser uma coisa leve, porque senão não Sim, faz sentido. Eu imagino também que tenha muita parceria, porque, poxa, vocês conseguem discutir casos, conseguem ter aquele momento, às vezes, né, vamos usar a palavra aqui, uma fofoca, um negócio legal ali entre si, exatamente. e é daí onde vem a parceria, né, porque a gente brinca com essa estação que eu fiz, por exemplo, mas é pra ser leve, gente, se não tá assim, vocês não conseguem conviver nem em casa, tá conseguindo conviver no serviço, tá errado o negócio. É, não, é muito leve, a gente compartilha as histórias dos clientes, né, Hã. assim, a gente compartilha dúvidas, estuda junto, né. E eu acho que deve ser muito legal até para o cliente, porque às vezes pode vir um cliente até vocês às vezes tem a conversa junto e às vezes vai ter um que vocês vão se iden que ele vai se identificar mais, né, um de Sim, vocês, Exatamente. e aí o exatamente. negócio é legal isso também pra parte É. comercial, E né. depois nos bastidores o trabalho é feito a 4 mãos, a 2 cabeças pensando, é sempre melhor. Então é sempre Sim, bacana, Sim, aham. mais evoluído, se 2 cabeças uma cabeça pensa bem, né, 2 então. Gente, falando hoje do direito previdenciário, inclusive é um tema aí que para quem, tá na melhor idade, né, que eu brinco, para quem é idoso tá muito em evidência, porque, né, nos últimos anos, cada vez mais com o crescimento da internet, da era digital, a gente tem visto aí muitos golpes. Mas antes da gente chegar nesse assunto, eu queria saber para de vocês hoje, né, que vocês me respondessem, qual que é o erro que as pessoas cometem hoje quando precisam de um benefício do INSS que pode custar muito lá na frente? Qual que é o maior erro? Eu falo que são 2 maiores erros, mas tem que falar um só, né. Não, claro, pode falar os Não, 2. então assim, a falta de documentos, né, não juntar documentos quando faz um requerimento administrativo, ou a juntada de documentos errados, documentos incorretos. Porque hoje os benefícios, os requerimentos, eles são todos feitos de forma online. Então, assim, são todos feitos através da plataforma do meu INSS, né, que é logada com o Gov. Então, assim, quando você faz a juntada, esses documentos eles vão ficar lá eternamente, ad eternum, como a gente fala, né. Então, se tiver a juntada de algum documento equivocado, que depois você juntou sem orientação jurídica, e isso pode acabar te prejudicando lá na frente, né. Porque, por exemplo, a gente fala muito dos casos rurais, né, aposentadoria por idade, que o pessoal chama de aposentadoria por idade rural, né, Uhum. mas é aposentadoria por idade ou aposentadoria híbrida, né. Então, assim, você tem que comprovar um período de atividade rural. E aí, na hora, você acaba juntando um documento que esteja errado ou esteja fora do período, né, ou naquele mesma época, às vezes, a pessoa no nome de outro tinha uma microempresa, então acaba juntando coisas que vão fazer prova contra você mesmo. E aí o benefício sendo indeferido, quando você entrar numa ação judicial, o INSS junta toda aquela documentação. Então Sim, fica mais difícil de você comprovar, né, sim. mais complicado. E eu o posso segundo erro? fazer um caso concreto, te falar especificamente o seguinte: antigamente a gente fazia um protocolo administrativo só para ter um requerimento, que sempre foi obrigatório, mas para você dar entrada na via judicial, você tinha que ter, feito o acesso administrativo. Se fazia de qualquer jeito, porque queria só a negativa do INSS. A gente já sabe, normalmente, o benefício que vai ser, deferido ou indeferido, né, administrativamente. Então, esse aqui tem pouco documento, vamos protocolar administrativo só para ter negativa e depois a gente discute na via judicial, vai ouvir testemunhas para comprovar as provas. Hoje não é mais assim. Hoje o processo administrativo tem que ser muito bem instruído. Eu tive um caso recente, né, a cliente chegou para nós já com requerimento administrativo, eu falei: "Vamos entrar via judicial". Eu vi que não tinha sido juntado nada, foi feito a maneira antiga. Protocolou e não juntou nada de documento, foi indeferido por falta de cumprimento de exigência, faltava documentos. Protocolamos na via judicial, o juiz, determinou expressamente: "Não tem provas no requerimento administrativo, pode voltar lá e fazer um novo requerimento administrativo". Nesse meio tempo, a cliente perdeu praticamente 2 anos. Nossa! Eu se bem que eu falo assim: "Nossa, mas com a minha tia aconteceu igual". A minha tia que sempre aparece bastante. Gente do céu, foi na verdade um parto seria mais rápido, porque um parto, né, geralmente você se prepara 9 meses. Mas assim, ela ficou mais ou menos esse período. E vai na prefeitura, volta da prefeitura. Mas uma pergunta que eu tenho, no caso dela, por exemplo, que, né, é uma pergunta leiga. Ela trabalhou na prefeitura,
teoricamente, não é só, né, perguntas que todo mundo em casa, né, Sim, literalmente leiga, gente. sim. Sim, sim. Mas não é só procurar lá que ela teve carteira assinada esses anos e pronto, acabou? Não, o caso dela específico eu sei um pouco, é o seguinte, ela tinha um período que ela trabalhou como efetiva, e salvo engano, ela aposentou como efetiva no município, né, então ela aposentou pelo regime próprio, diferente do INSS, né. Do INSS Regime Geral de Previdência Social. Regimes próprios são os funcionários, os colaboradores efetivos, né, os servidores. Quem é servidor, passou num concurso, a partir daquele momento ele passa a ser regido pelo regime próprio, no caso de Primavera do Leste, Imprev. Sim, E aí sim. tem os servidores do estado, tem os servidores da União, cada um dentro do seu regime próprio. Inclusive, ela também vai acessar agora 2 aposentadorias. E a advogada dela é a Lari, inclusive. Ah, a Lari é ótima. Aí elas conseguiram agora a primeira e agora se encaminha para a segunda também, porque ela também tem direito a uma aposentadoria, uma segunda aposentadoria pelo INSS, pelo outro tempo de contribuição dela. E é uma coisa que muita gente não sabe também, né, que E acontece. e Tem ela pessoas que têm direito a 2 aposentadorias e não sim, sabem. sim, possível, desde que ela comprove o tempo mínimo e a idade, se for por idade, né, ou Aham. por tempo de contribuição, o mínimo necessário para chegar naquele direito. Aí ela tem que ter o tempo do INSS, desde que esse tempo do INSS não tenha sido aproveitado para Imprev, no caso, um regime próprio. Se existe a possibilidade, né. O meu pai tinha também, né, ele tinha uma aposentadoria do regime próprio do estado do Rio Grande do Sul e do INSS. Entendi. E qual que é o segundo erro que eu tô curiosa? Não, o segundo erro ele é mais simples de ser corrigido, que seria o que o Luiz falou, mas acaba tendo esse prejuízo da perda do tempo, né, que é a falta de juntada de documentos, né. Eu Entendi, acho que juntar documento errado é mais grave e fica mais difícil de você reverter, né. entendi. Mas não juntar documentos também é um erro, né, que depois pode acarretar, como a Luísa acabou de dar o exemplo, né, que teve que voltar na esfera administrativa, com isso já tinha perdido, 2 anos, né, então isso também pode acarretar, mas você consegue suprir, né, Sim, juntar os documentos você consegue suprir, você consegue juntar depois na mas é via judicial, né. Mas é um processo, assim, cansativo, né, porque geralmente a pessoa ou ela quando ela pede uma aposentadoria, estimo eu que ou ela já tá no tempo dela, né, que ela gostaria ali de se aposentar, já tá cansado, né, ou geralmente também por questão de saúde. Então são 2 É. questões que É, a gente estima ali que seria interessante que agisse rápido, né, que quanto antes melhor, hum, porque pensa, um processo de 2 anos, gente, é muito cansativo, né. é, Tanto na esfera administrativa como judicial, infelizmente, acaba demorando, né. O E INSS hoje a fila é quase 3 milhões de processos em andamento. Ontem acho que apareceu no jornal, né, inclusive mudou o presidente do INSS, agora é uma mulher, né. Foi ontem, anteontem que a gente foi no Fantástico. é, no Fantástico, domingo. Todo dia entram 61 novos pedidos de benefício perante o INSS. eles têm um prazo que eles têm para responder? Tem um prazo de lei, né, Agora mas seguir o não é prazo. cumprido, não é cumprido, não, tem Entendi. vários, quanto mais complexo o pedido e maior o número de documentos, infelizmente mais demora, né. Não raros os casos passam de 1 ano. Hoje, com a inteligência artificial, por exemplo, vocês acham que isso tende a, às vezes, melhorar? Eles implantarem sistemas melhores? Ou não é do interesse deles? Olha, assim, o meu INSS era para ser uma ferramenta, né, que é para ser utilizada Para para agregar. ficar para agregar, para ficar mais célere, né, o procedimento, você junta tudo, ali de forma escaneada, né. Então, assim, seria para isso, né. Mas, primeiro, sempre existem falhas, né, o sistema do INSS, normalmente, ele passa muitos dias fora do ar, ou dando algum Dias erro. seguidos? Quando o meu INSS funciona, ele é ótimo, mas O ele difícil é que funcione. demora para funcionar. Demora para funcionar, esse que é o problema. Então, assim, e a gente acredita também que, por exemplo, a nossa geração é uma geração que consegue ter acesso ao meu INSS, mas essas gerações mais antigas, tipo a minha mãe, por exemplo, ela não consegue, gera a senha, daí olha, Ai, é tira, todo faz a um selfie, tira o óculos, aí você tira o óculos, você não enxerga o que está pedindo ali na câmera. Então, assim, eles têm muita dificuldade ainda, eles sim, não conseguem acessar, eles a precisam de orientação. acaba virando o que era para facilitar, acaba dificultando 3 Acaba vezes mais. dificultando mais. Olha só, tem uma pergunta aqui da Eliane. Eu tenho uma dúvida. A minha mãe recebe pelo Emprev pensão por morte. Porém, o valor é apenas de R$ 600. Acredito que houve algo e até mesmo má fé dos advogados. Será que ela consegue recorrer? Ela tem 68 anos.
Não deve ser 600 por e ninguém ganha menos de um salário mínimo, né. Então, primeiro, isso está equivocado, alguma coisa está errada aí, né. Sim. Mas talvez ela tenha empréstimo, alguma situação assim, mas de toda forma, no mínimo ela teria que estar ganhando R$ 900, né, 900, R$ 1.000, que é o limite, né. Existe um limite para os Os empréstimos, né. empréstimos, sim. Mas, alguma coisa está equivocada nessa situação, tem que dar uma estudada a fundo. Então, Eliane, já respondendo a sua dúvida aí, você já sabe quem procurar agora, né, falar com eles aqui. Ó, é R$ 600, eu tenho os comprovantes, não tem empréstimo. É, então é necessário estudar mais a fundo. Mas quando você fala pra gente que é R$ 600, no caso, é o advogado que faz a transferência pra você ou vem os R$ 600 diretamente na sua conta? Nunca passa na mão do Nunca passa advogado. na mão do É, não, é que eu tô advogado. perguntando isso pra ela, pra Isso, gente entender aqui uma questão, não porque é. realmente não deveria passar. Não, o dinheiro Não. vai direto pra E é muito pra estranho pessoa. que caia R$ 600 ali diretamente, mas enfim, é algo é um caso a ser estudado a fundo que vale a pena você É, procurar. Aí vale a pena e é um direito seu procurar aí assistência jurídica. com O certeza. benefício sempre sai no nome do cliente, tá? Sim, Então não sai no nome do advogado, a gente não paga, o dinheiro não cai na conta do advogado, isso é impossível de acontecer, o dinheiro cai na conta do cliente. entendi. Que estranho, por que será só R$ 600? Agora eu fiquei com a pulga Eu atrás da orelha. algo tá errado. Ficamos curiosos. Direto na conta da minha mãe, mas no início caía nos advogados. É um caso a ser estudado. É, eu sei. Iremos prosseguir. E chama eles, Eliane, até porque informação não tem custo, tá? Então, eu imagino, vocês cobram consulta, gente? Cobram Cobramos. consulta. Então tá bom, tem custo, tá? Mas vai valer a pena. Nesse caso, e é mais do que um direito, né, no caso, é o trabalho deles. Então chame eles para eles, te auxiliarem. Vai valer a pena o investimento, porque a gente tá falando aí de algo que minimamente 1 ano, se a gente tiver na pior das hipóteses, uma diferença de R$ 300 por mês, a gente tá falando aí de R$ 3.600. Então é Exato. algo que vale a pena você investigar. Mais 3.900, você tem que considerar o 13º, Olha só, 13 parcelas. vamos arredondar para 4.000, Eliane. É algo aí que deve ser investigado. Gente, vocês que estão em casa, vão enviando aí, essa live. A gente aqui, além de falar, né, dessa parte previdenciária, a gente também vai falar do direito do consumidor. E hoje, a média, né, a gente vamos falar aqui da média que é especificada, mas a que a gente da expectativa, vamos falar da realidade, qual que é a média para uma aposentadoria que tá com tudo em dia, vamos supor, sair. O que é muito raro também, imagina. Administrativamente falando ou É, judicialmente falando? Aqui administrativamente, eu acho. administrativamente o INSS tem um prazo, mas eles não cumprem. Mas o que que acontece? A IA está ativa, né. Não raros os casos, você protocola hoje, no mesmo dia ou no dia seguinte o processo é indeferido, porque não é feita uma análise subjetiva da sua documentação. Existem muitos e muitos casos das pessoas que tiveram carteira assinada, né, e o valor não foi repassado para o INSS pelo empregador, ou, antes dos anos 2000, o Dataprev, que é o sistema do INSS, não era informatizado. Então as carteiras assinadas dos anos 70 e 80, muitos casos não consta no CNIS, né, o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Essa análise tem que ser feita, subjetivamente, por uma pessoa, né. Então você junta a documentação lá, a IA fala assim: "Opa, mas aqui no CNIS só tem 1 ano, 2 anos de contribuição", pá, indeferido, né. E aí se vai para a esfera judicial. A esfera judicial, graças a Deus, aqui em Primavera, normalmente são processos rápidos. Rápidos para a justiça, nós estamos falando entre 6 meses, 1 ano. Eu que me lembro, um caso mais rápido que a gente teve no nosso escritório foi 2 meses do protocolo à sentença, mas é o mais raro, Uma né. exceção. Então, Sim, quanto menos complexo o caso, mais rápido ele vai andar. A questão, infelizmente, é no nosso tribunal. O nosso tribunal TRF em Brasília, e infelizmente ele demora também. E é assim, uma caixinha de surpresa. Lá não tem lógica, né? São diversos juízes, né, desembargadores. Uns trabalham mais, outros trabalham menos. Alguns outros trabalhos. processos, alguns processos são rápidos, outros não são rápidos. Entendi. Não raras vezes passa de 10 anos. E quando a gente fala da parte administrativa, eu acho que principalmente a parte municipal, do município no geral, não só em Primavera, mas eu acho que em vários lugares, porque como cada um tem o seu como que fala? Fala. Regime próprio. Como cada um tem seu regime Uhum. próprio, eu acho que a parte administrativa também peca muito, né, na parte de documentação, porque a gente tá falando de
uma coisa, no caso a aposentadoria, que depende de várias esferas. Sim. Então eu acho que é aí que entra o problema na maioria das vezes. E Seria isso? e eu particularmente vou te falar que Primavera do Leste é bem organizado e não é muito demorado, mas alguns municípios, mais antigos e tal, às vezes até por questão política, demora. Demora. Demora, não raras vezes, mais de 6 meses, para ter uma certidão de tempo de contribuição, por exemplo. Nossa. É, aqui realmente, eu lembro da época da minha tia era mais ou menos 20 dias, algo assim. E aí a gente vai entrar numa questão também que eu queria saber não, a gente, né, é importante a gente informar, que Sim. as pessoas que pensam em se aposentar, né, que vão se aposentar, com quanto tempo vocês acham que elas deveriam já começar a organizar essa documentação? Porque o que as pessoas esperam muito, eu vejo pela minha tia, "Ah, eu quero vou me aposentar em tal ano, então tal ano eu vou atrás da documentação". Aí não tem o que fazer, a gente tá no Brasil, né, galera? É, não, exatamente. Planejamento previdenciário, o certo deveria se começar junto com o seu CPF, ou seja, do dia que você nasceu hoje, você tem o seu CPF, você deveria começar o seu planejamento. E infelizmente, muita gente deixa para depois, deixa para os 45 do segundo tempo, né, e às vezes acaba pecando por algumas coisas, né, mas é fundamental fazer um planejamento previdenciário. E as mulheres um pouquinho antes dos homens, porque aposentam hoje com 3 anos a menos que os homens, né. Quem é aposentado urbano e rural, 5 anos a menos. Ah, a parte boa é que daí a falta de planejamento também rende serviço pra vocês. Exatamente. Mas a gente também faz o serviço de planejamento previdenciário. Temos que imbuir isso nas pessoas, as pessoas devem procurar fazer o planejamento, todo Sim. mundo, né. O planejamento é bom para a vida toda, para qualquer coisa que se faz no planejamento é melhor, né. Ainda mais agora com tantas mudanças, né, na área tributária, na área, né, a longo Exatamente. prazo aí na área previdenciária também, então cada vez que passa, igual a gente falou, na última semana também a gente recebeu o Gustavo aqui falando da parte tributária como contador, é planejar, né gente, que é Planejar. de É, extrema e o importância. e o brasileiro ainda é muito imediatista, né, o brasileiro não pensa tanto no futuro, e acaba, igual você falou, protelando, tem outras prioridades, às vezes as pessoas pensam: "Ai, nem sei se eu vou chegar até lá, para que que eu vou contribuir?". Muita gente fala: "O INSS vai estar quebrado até lá, para que que eu vou contribuir?". Inclusive Sim, essa é uma pode ser? pode ser. Pode ser, Inclusive essa a gente é um grande observa. gancho aqui. É. Aham. E aí gente, como é que a gente planeja nesse caso? Vocês planejam em cima disso, obviamente, mas o que que vocês diriam hoje pra quem, por exemplo, pra mim, porque eu tenho esse pensamento, eu tenho essa crença, Sim. mas o que vai acontecer? O que que eu faço? Eu tenho dito há mais de 15 anos, se você tem a opção, se você é autônomo, você tem a opção de pagar o mínimo para o INSS, pague o mínimo e faz uma previdência privada, ou algum investimento que vai te dar um ganho, por exemplo, um imóvel, né. Uhum. Mas se você compulsoriamente tem que contribuir com valores altos, quem tem carteira assinada, tem muita gente, graças a Deus de Primavera tem muita gente que ganha bem, tem carteira assinada, não tem jeito, né. A questão é o seguinte, muita gente ganha bem hoje, mas talvez mais para frente dá uma queda, né. E aí, para você fazer um planejamento de manter um valor lá na frente, um valor melhor, você tem que manter os pagamentos, nem que for com guia GPS, né, mesmo Sim. que for autônomo, você pagar os 20% lá, para você conseguir um valor melhor. Então, Entendi. acontece, já vimos muitas situações da pessoa ter 20 anos de contribuição, homem, por exemplo, né. "Ah, mas eu já tenho o suficiente, não vou mais contribuir". Deixa de contribuir 2, 3, 4, 5 anos esperando chegar à idade. Primeiro, pode acontecer alguma fatalidade da pessoa vir a falecer nesse tempo, ela não está segurada, não vai gerar direito à pensão, Pensa. né. Segundo, se você deixa de pagar um tempo, a sua média vai diminuir. Então, se você vem pagando com média alta, lá para o final, você tem que continuar, se possível, né, fazer pagamentos com médias altas. É, porque uma coisa que muita gente não sabe, eu sei porque eu acompanhei esse caso da minha tia, mas é que é uma média, né. De Sim, Sim, é de uma quantos mas anos? desde julho de 94, se for no regime geral, né. Se for no regime próprio, muitos seguem o INSS, né. Sim. Então a gente fala assim, sempre que chegam lá no escritório, eu falo para as pessoas: "O INSS é igual a um seguro de vida, né, você você tem que pagar. E quando a gente Se você estiver pagando, você tem direito aos benefícios, né, igual a Luiz falou, se você para de pagar, às vezes você fica doente,
né, aí você precisa de um benefício por incapacidade temporária, ou mesmo um acidente. Se você não estiver contribuindo com o INSS, você não vai ter direito a esses E aí benefícios. eu adoro que o brasileiro ele faz assim, ele deixa de contribuir daí, aí acontece algum imprevisto, aí ele coloca a culpa no sistema, né. Aham. "Ah, porque na minha vez, porque eu tinha direito, eu contribuí tantos anos", mas as pessoas elas não buscam, às vezes, infelizmente, esse formato básico, né, Uhum. gente, e planejar. Planejamento. Planejar que deveria ser o básico. Eh, olha só, a Loremi de Campos, parente? Sim, sim, Tia. minha tia. Parabéns, vocês são ótimos. A Eliane, que foi quem a gente respondeu a pergunta, falou assim: "Amando pode, parabéns". Vamos ver quem mais que tá online aqui com a gente. Gente, se vocês tiverem mais perguntas, pode mandar, tá. Ó, Cadê a meu irmão tá Kelly? por Mas aqui. tá dormindo Ele a deve estar Kelly? dormindo, mas são 8 horas ainda, gente, nem 8 horas. A Ju, a sua irmã, oi Ju, tá por aqui também. Gente, em casos, por exemplo, vamos usar aqui o exemplo da Eliane, em casos como o dela, que tá com essa questão da aposentadoria, que já tá aposentada e tudo mais, vamos supor que, sei lá, foi calculado errado, depois não tem como reverter. Tem. Tem, Tem? tem. Você Tem. tem um prazo, né, um prazo decadencial de 10 anos para você reaver isso, né. Passou disso, não mais, infelizmente. Ah, mas ainda assim e aí se você rever e se daí dá tudo certo, você recebe daí, como que fala? As diferenças Retroativo. Isso, as retroativo? diferenças retroativas. Depende, no direito tudo depende, né. A primeira instrução que a gente dá é assim: faz um requerimento administrativo, né. Se você tem você acha que tem direito, faz uma análise, né, faz os cálculos: "Não, o cálculo está errado, eu teria que ganhar R$ 100 a mais ou R$ 1.000 a mais", faz o requerimento administrativo, né, e aguarda a análise. Depois, se for indeferido, parte pra via judicial. Ainda bem que eles são Pro bem queridos, né, 10 anos, porque até pra eles funcionar são 5, É, então aham. gente, e olha só, a gente sabe que hoje em dia, por falar nisso, né, tem muita gente contribuindo errado sem saber. E como que alguém hoje pode descobrir, saber se tá jogando dinheiro fora? Se poderia estar recebendo mais, por exemplo. Olha, existe vários tipos, várias espécies de contribuição, né, principalmente, facultativa e individual. Instrução também de conhecimento, sim, se possível, não faça o pagamento pelo plano simplificado do baixa renda, que é 5% do valor, né. Não é o caso do MEI, né, tem muita gente pagando MEI. MEI funciona de boa, né, mas foi o plano que antigamente era chamado de, para as donas de casa, né, para as domésticas, pra mulher que trabalha só no âmbito familiar, né. Então a pessoa faz o pagamento e na hora de validar, na hora do pega para capar, na hora de receber de volta, o INSS vai fazer uma análise. "Calma aí, mas você tinha direito de pagar, né", porque na hora de receber o INSS é ótimo, né, Ótimo. ele não fala nada, você está recebendo. Na hora de pagar, ele vai fazer uma análise, se você realmente tinha o direito ou não. Você tem que ser uma família de baixa renda cadastrada, está lá no CRAS. Você está cadastrado? Sua família é de baixa renda? A renda é até de 2 salários mínimos na família? Se você enquadra, você pode pagar, mas por via das dúvidas, eu sempre falo: paga o plano simplificado de 11%, que esse não dá problema. Ele vai te dar um direito de benefício de um salário mínimo igual ao outro, só um salário mínimo, né, mas pelo menos não tem uma análise subjetiva depois que vai dizer se vale ou não vale. E a gente sempre tem até estava falando no pod anterior, que a gente sempre vai pelo mais barato, né, na maioria das vezes, né, Infelizmente. Infelizmente. porque a gente pensa assim: "Ah, tá ali, eu tô fazendo a minha parte mesmo", e enfim. Não vê os riscos e as pegadinhas lá na frente, né. Semana Sim. passada eu atendi uma pessoa assim: "Ah, eu dei baixa na minha carteira e não consegui o seguro-desemprego". Falei: "Ué, como é que você não conseguiu?". "Eu tenho uma MEI". Claro, quem tem MEI é empresário, né, quem é empresário não tem direito ao E o seguro-desemprego. que me pega, gente, é que hoje a gente tem um excesso de informação rodando tão grande, e a gente tem o chat, por exemplo, o chat Uhum. ChatGPT, e é tão fácil, às vezes, você tirar uma dúvida, né, ali, às vezes e claro, procurar um profissional, mas tem coisas, assim, básicas que a pessoa, às vezes, não se informa, não procura, às vezes, saber, e aí me comete um baita erro desse que custa Mas a muito no bolso. resposta é conveniente à pergunta, ou a questão, às vezes, a pessoa pergunta errado para o É, ChatGPT, e ele te dá uma resposta totalmente não que você estava perguntando, porque você está Entendi. perguntando errado, né. É, por isso que é importante a a busca da orientação a jurídica. orientação jurídica. E não que isso tire, né, o mérito de vocês, mas é que eu falo assim, eh
como diz minha mãe, tão esperta com umas coisas, né, na hora de pesquisar e tudo mais, porque hoje em dia a gente tem tanto acesso à informação, né, mas só que é uma via dupla, então a gente pesquisa ali mais ou menos o que a gente quer. E por falar em via dupla, quando eu comentei sobre a IA, eu estava falando justamente que o Gustavo nós estávamos falando da parte tributária, então, o governo tem investido cada vez mais na parte da IA para conseguir fazer o cruzamento de dados. Agora já o Exatamente. meu INSS, pelo visto vocês vão ter que batalhar mais uns anos aí passando raiva com o O site. INSS cruza dado com tudo que você imaginar. Tudo. Não, mas eu falo assim na questão de funcionar, de Ah, isso é outro caso. Isso, a eu funcionalidade falo dele ainda não é a esperada, né, a adequada. Quando ele funciona, ele é bom, a É, questão é que muitas vezes ele não não funciona e funciona. muita gente tem dificuldade ao acesso, muita, muita muita, gente, muita. muita Tem gente. várias memes inclusive nos É porque a gente tá falando de pessoas idosas, né, então de pessoa não Ele necessariamente, tem né. sim, exatamente. Eu tive essa semana eu tive uma situação, uma pessoa que praticamente da minha idade, 50 anos de idade, ele pouca instrução, não sabe mexer, sequer, mandar mensagem no WhatsApp. Muita meu gente Deus, simples, muita do gente chão ele não sabe simples. fazer pix. E isso Ele é pede para os outros fazerem é pix. muito comum, infelizmente. E mas assim, aí você imagina uma plataforma, né, que às vezes não roda no dia que é pra rodar, na Hum, maioria das vezes, pelo que eu entendi aqui. Muitas vezes. Então a e gente estava assim, falando e a gente fica refém do meu INSS, eu vou dizer, porque Total. todas as informações que a gente precisa para atender um cliente, elas estão na plataforma do meu INSS, no aplicativo do meu como INSS. que era antes do meu INSS? Que Físico. Você física ia lá no INSS, levava a procuração e dizia: "Ah, eu quero as informações dessa pessoa". Aí eles davam o papel lá impresso, 20 folhas do imprimiam. PNIS. "Ah, o que que mais você quer?". "Ah, eu quero o IFBEM desse benefício, eu quero o SCRE desse tempo X", eles imprimiam folhas e Mas folhas onde e que folhas. lançava daí? Não, Não, o DataPrev existe salvo engano, desde 2001, né, que foi compilado as informações do DataPrev, Entendi, né, mas, ele é seguro, enfim, né. Só que assim, de lá para trás, tem coisas que tá no sistema e não tá, né. entendi. Tem coisas que foram lançadas e ficam ali ad eternum, né, e tem coisas que nunca foram lançadas ali e não estão ali. Entendi. então assim, o meu INSS, ele é uma ferramenta boa, quando Pra ele atender. funciona como diz o Aloysio, porque ao invés da gente estar indo ao INSS, pegando senha para ser atendido, imprimindo todas as informações, elas estão todas ali na plataforma, só que o problema é que as pessoas não sabem acessar, né, Sim, também. Então assim, às vezes o cliente chega no escritório e a gente fala, a primeira coisa que a gente precisa, às vezes já fala pelo WhatsApp na hora de agendar, a gente precisa da senha do meu INSS. sim. Sem essa senha a gente não consegue te E atender. e hoje em dia, acontece às vezes da pessoa ficar ainda insegura em passar senha pra vocês? Muitos, Muito, né, muito muitos. inseguro, sim. É. Até porque hoje em dia também, né, é plausível, porque pela quantidade de golpes também que, né, tem acontecido, as pessoas têm que ficar cada Sim, vez sim. mais respaldadas. Sim, tem que ficar. Só que, assim, às vezes a pessoa pode abrir o aplicativo ali na nossa frente, Sim, né, a gente só precisa que a pessoa tenha o acesso, e sim, muita gente ainda não tem esse acesso ao meu sim. INSS. É, Mas só para mais uma parte. Se você imagina se o governo quer que cada vez menos pessoas tenham acesso, né, o que que o meu INSS garantiu? O governo tem o seu acesso a todas as coisas, mas você tem dificuldade. Quando o atendimento era pessoal, ia lá, graças a Deus aqui em Primavera sempre teve bons servidores no INSS, eles te informavam: "Ó, você precisa desse documento". "Ah, mas eu não tenho". Busca, você tem 30 dias para buscar. Você deu uma exigência aqui, você assina, você tem 30 dias para arrumar essa documentação. A pessoa ia atrás, muitas vezes conseguia e o benefício era deferido. Provavelmente hoje com a plataforma, né, que o do governo criou, o número de indeferimentos deve ser muito maior, né, porque lá não tem lá não tem esse tete a tete de dizer o que que é bom para você, o que que não é, né. sem contar que daí a gente faz aquela foi o que vocês citaram, a IA faz a leitura, aí dá como Só do deferir. básico. É. E aí você já perde um tempão buscando coisas que às vezes você nem sabe o quê, porque ela diz lá o que que tá faltando, ou não? Eles fazem uma exigência, mas às vezes é baseado em informações. Se assim, por exemplo, até um tempo hoje abriu a possibilidade, mas até um tempo atrás, se você entrasse lá e fizesse um requerimento de aposentadoria por idade, e no CNIS lá, nas informações do DataPrev não consta que você tem 15 anos, você nem conseguia fazer o requerimento. Dizia assim: "Ó, você não tem direito, você não consegue fazer o requerimento". Não tinha, hoje que você consegue, eles mudaram, né, eles vão aperfeiçoando com o tempo, tá aperfeiçoando, né. Sim, Mas então, antigamente ainda era pior no começo do meu INSS. Eu ia comentar isso com vocês já deram uma prévia, porque vocês citaram que eles estão cada vez mais dificultando. Então, a longo prazo, o meu INSS
ainda assim tenha a chance de ter melhorias, de acelerar um pouco esse processo? O que que vocês acham? Nós esperamos que sim, né, Esperamos que sim, esperamos que né. sim, a tendência também é que sim, né, Mas provavelmente a passos lentos. Sim. como tudo no governo, a passos lentos. Possibilidade, eu digo que é sempre eu falo há muito tempo, eu digo, é um funil, cada vez está se afunilando mais, e a possibilidade de você passar pelo fim do túnel está ficando mais difícil. Entendi. Por isso, tão necessário planejamento previdenciário. Quando vocês citaram uma coisa que vai estar legal agora a gente retomar esse ponto mais uma vez, a questão da previdência privada, como que funciona? Existem várias previdências privadas, né, tem Mas assim gente, eu sendo bem leiga mesmo, eu contrato uma empresa? Um Como que banco, um banco, normalmente um banco, normalmente são os né, bancos de que têm. preferência não esses master da vida, né, um banco sério, os bancos do Nubank, governo, né, brincadeira. o Caixa, o Banco do Brasil e todos, Itaú, Bradesco, são Bradesco. fortíssimos, né, e tem carteiras enormes, né. Mas, hoje eu acredito que são situações mais seguras que o próprio INSS, né. O futuro do Entendi. INSS é incerto, né, quando nós chegarmos na vez. Nossa, eu não sabia que tinha essa possibilidade. Tinha Sim, muitos anos, Eu né. aprendo gente, é muito legal o podcast, porque eu aprendo muito com os nossos, convidados. E ela é complementar, você pode estar de carteira assinada ou você pode estar pagando INSS e ter e tem um complemento, né. É igual você falou assim, das 2 possibilidades, é como se fosse um regime próprio e um regime geral. Você vai ter no futuro, talvez, o direito a 2 benefícios, né. Sim, Um não influi no outro, né. legal, legal. E o Mas outro é que hoje eu acompanhei um cliente que fez um plano lá no Itaú. hã. Aí ele falou a mulher deu uma possibilidade: "Ó, tem um plano aqui, R$ 120 por mês, no mínimo 5 anos, e lá no final, se você não quiser seguir, você resgata todo esse valor". Olha que maravilha, né. Então existe N possibilidades, né. Eu não sabia, gente, olha que interessante. Eu falo assim, que às vezes a gente vive tanto, é que nem postar um story e colocar um link. Uhum. Tem gente que fala pra mim: "Ai, Maila, mas onde que eu coloco o link?" Eu penso assim: "Meu Deus, gente, mas não sabe onde É eu, coloca o link?" é eu, aqui. eu sou zero. Mas assim, e a gente vive tanto no meio que a gente não pensa que muita gente não tem informação. Tanto que eu vejo, claro, hoje em dia a gente tem ali, né, acesso muito mais rápido, mas essa questão mesmo de às vezes, voltar na parte de, poxa, rever a minha fazer o cálculo novamente da minha Uhum. aposentadoria, rever os meus direitos. Tem muita gente às vezes que também se acostuma, né, tipo assim: "Ai, já tá aqui, o que que eu vou fazer? Não compensa ir atrás, Hum, é muito mais difícil". Às vezes as pessoas também têm o comodismo, às vezes a falta de como é que falam? De informação, mas deve ter muita gente que deve estar recebendo errado e que às vezes que não não volta atrás procura. porque não sabe que tem A como, possibilidade, Tem. tem a voltar. possibilidade, e tem a possibilidade. Posso te indicar um caso não, assim, caso de muita gente. Muita gente, na nossa região ou em todo que é lugar, tem o pé no barro, eu digo assim, tem o pai ou a mãe ou quando criança, adolescente, trabalhou na roça, na atividade rural, né. Todas essas pessoas têm o direito de pedir, a inclusão desse tempo no seu cálculo do seu benefício, né. Mas aqui lá no sul é muito, muito comum, muito muito conveniente, e aqui, infelizmente, as pessoas não buscam muito, assim, isso aí. Mas aí ela teria que comprovar, obviamente. Sim, Sim. claro, tudo tem que ser comprovado. Muito bem comprovado, imagino eu. É. Gente, e agora a gente pra falar um pouquinho, né, do que tem acontecido muito, dos golpes digitais. Eu sei que cada vez acontece mais, mas também as pessoas, né, têm tido mais informação, mas aí a gente volta para o caso que daí as pessoas também têm feito golpes melhores. Ah, Então, quais hoje é os que vocês mais recebem, assim, que vocês mais olha, é um golpe que está bastante em voga aí, que tem muita gente caindo. Ainda hoje me falaram que meu telefone estava sendo usado, é o golpe do falso advogado, né. Então, assim, tem essa também, verdade. tem o golpe do falso advogado, que eles ligam, falam que é da gente, eles têm técnicas tão rebuscadas, eles ligam falando que é o promotor, eles ligam falando que é o juiz, eles fazem como as pessoas já não estavam atendendo ligações, eles fazem chamada de vídeo com um ambiente como se fosse no fórum. Então, assim, estão cada vez mais rebuscados. Gente, advogado não pede dinheiro para receber dinheiro. Então, nenhum advogado liga dizendo: "Olha, você deposita 30.000 que eu vou reaver 100 para você".
Isso não acontece, então é o golpe do falso advogado. Ai, talvez eu seja cancelada, mas também uns assim tem que receber golpe, né, gente, me desculpa, mas aí, enfim, tá bom, acontece. É. E também os idosos, né, nessa questão dos empréstimos consignados, indevidos, né, às vezes o idoso faz um empréstimo consignado e quando você vai ver, utilizaram os dados dele para fazer 2, para fazer 3, para fazer 4. Outra coisa são empréstimos infindáveis, né. Então assim, e também cada vez mais rebuscados, esses dias o golpe do Pix, esses dias um cliente também, ligaram para ele com o uniforme do banco, com o crachá do banco, fizeram chamada de vídeo falando que era do banco e que a conta dele tinha sido clonada e que eles precisavam dos dados para acessar e para reaver uns Pix que tinham sido feitos. Normalmente as pessoas, né, esse cliente no caso dele morava na fazenda, então assim, até vir para a cidade tentar resolver isso, já tinha sido retirado o valor da conta dele e feito o empréstimo consignado, né, em nome dele. E assim, então é isso que eu estou falando, as técnicas são cada vez mais rebuscadas. Mas o que que a gente orienta? Não atender ligação, jamais passar os dados bancários, jamais passar a senha de banco, nem mesmo a conta, não Sim. passa, não passa nada. Porque o banco não liga para a pessoa. Se você receber uma ligação do banco, vá até a agência conferir, né, se realmente é verdade aquela Sim. ligação, se realmente tem algum problema na sua conta, mas não passe seus dados para ninguém. Gente, a gente pensa assim, né, como eu disse, é engraçado porque não é do meu meio. Então, eu fico pensando assim: "Ai, como que gente que cai em golpe?" Porque hoje em dia você nem atende ligação, mas assim, cara, o povo ligando com o crachá do banco, Uhum, uniformizado. sim, Faz todo o cenário, né, é. eles fazem todo o cenário, o golpe é complexo demais. Há 2 domingos passou, né, no Fantástico também, isso é uma epidemia, o Brasil existe uma epidemia de golpe, né, tem muita gente vivendo, né, de dar golpe. De dar golpe. E assim, tem muitos golpes. Isso aqui a gente tá falando dos ilegais, tem os golpes que são É, legalizados também. também. Mas, enfim, gente, e primeiro que eu tô, assim, realmente chocada que ligaram com a camiseta do banco. Ah, inclusive, lembrei o que eu ia falar, uma coisa engraçada. O João Pedro, ele recentemente abriu um CNPJ, e aí o Gustavo falou assim: "Ih, agora ele se prepara aí por um mês, ele fica recebendo ligação, 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 Hum, empréstimo, golpe e tal". Hum. E aí ele me mandou, deixa eu até abrir aqui, que ele falou assim pra mim: "Meu Deus, o Brasil não é pra amadores". Ele abriu o CNPJ em um dia, no outro dia, mandaram uma mensagem assim no WhatsApp dele: "Olá, atualizações judiciais sobre sua pessoa jurídica. hum. Informamos, tá, consta inadimplência Ah, Ah, no dia no da conta primeiro dele. dia. Prazo para regularização. Então, assim, é claro, né, hoje, convivendo com pessoas mais idosas e até pessoas que não são tão idosas, tem gente às vezes que liga e faz uma ameaça, está no momento ali às vezes frágil, Prática, faz, sim. e você fica assim: "Meu Deus do céu, tô devendo, vou pagar". Então, realmente o pessoal tem ficado, né, cada vez melhor. Gente, nós já estamos, olha só como passou super rápido. Passa super é, rápido mesmo. A gente tá se encaminhando para o final, mas antes eu queria fazer algumas perguntinhas rápidas para vocês. Olha só, muita gente acha que tem que contribuir a vida toda. "Ah, eu assinei carteira, desde que eu assinei a carteira eu tenho que contribuir para eu conseguir me aposentar". Mas é um mito, né? Para aposentar precisa contribuir. A vida inteira, mas Sim, mas existem benefícios que não precisam de contribuição, que são os benefícios assistenciais. eu digo assim, o que eu quero dizer, eu imagino, não sei. Por exemplo, assinei a carteira quando eu tinha 18 anos, fiquei até 25 anos. Parei, fiquei desempregada 5 anos, voltei a contribuir. Posso me aposentar ou não? se existe um mínimo necessário, né. Exato. Hoje, né, quem contribuiu antes de 2019 ainda é 15 anos, né, mas de lá para cá, os novos que estão entrando vai ter que ter ao menos 20 mulher e o homem 40. Quanto mais tempo de contribuição, melhor. É, a gente deveria ter começado em É 99, quando eu nasci. importante, eu sempre falo assim: não deixe, se possível, não deixe de contribuir. Ou faça um planejamento assim, se você vai contribuir como autônomo, contribuinte individual, facultativo, você contribui alguns meses e você para alguns meses. Você não pode ficar 6 meses sem contribuir, mas você pode ficar 5 meses sem contribuir, sem perder a qualidade segurada. Então você faz a contribuição de 1 ano, e daí você pode falhar 5 meses, mas não deixe falhar 6, e aí volta a contribuir mais um tempo, assim, você pode escalonar para chegar no tempo da sua idade, né, você ter um direito à aposentadoria por idade e ao menos o tempo de contribuição mínima, né.
e ter Sim. os 15 anos de contribuição lá. Isso é um planejamento. Um dos primeiros planejamentos que eu fiz aqui foi para uma colaboradora nossa, né, e aí eu falei: "Olha, dona Ivone, vamos fazer o seguinte", ela trabalhava fazia diária, né, lá em casa, mas a gente pagava o INSS dela. Eu falei: Sim. "Pra não ficar pesado nem para você nem para nós, eu vou fazer um planejamento". Uhum. E aí eu desenhei para ela e risquei de azul, de verde e vermelho. Então os verde era para pagar sem falta, os vermelho para pular os meses, né, e os azuis facultativos, se fosse pagar ou não, né. Sim. E ela tá até hoje, hein, tá quase É, chegando na idade. na A idade. idade. Que legal, gente. A gente tende, né, muito a ver o lado, às vezes, negativo, até mesmo de muito pela onda das informações, né, excesso de informação. E ter falas como essa que eu mesmo crenças como essas que eu mesmo disse de: "Ah, eu não vou chegar lá", ou, né, "Na minha vez não vai ter", mas a gente esquece essa palavra aí dessa ação que é o planejamento que faz, né, toda a diferença. É, faz toda a diferença. Então, olha só, gente, para vocês que estão em casa, né, que estão assistindo a gente, olha como que é interessante, porque aqui a gente falou não só do que, né, já está feito, de quem vai se aposentar, já tem o seu direito ali garantido, que, né, a gente está falando ali da parte de quem já está na melhor idade ou já está próximo a isso, como também dessa parte de planejamento. Inclusive, também já ganharam uma cliente, porque essa semana eu preciso ver isso para garantir. E na verdade é uma coisa que eu tinha muita vontade eu sempre colocava: "Ai, preciso pesquisar, preciso pesquisar". Hoje eu ganhei uma consulta grátis. E pra vocês também, tá vendo? Agora eu só preciso planejar, só preciso que vocês me ajudem a planejar, porque agora eu já sei que é a possibilidade, que é possível, né, enfim, é uma opção que eu não sabia até então que existia. Por exemplo, essa parte do direito da parte privada, né. Gente, foi um prazer ter vocês aqui. Muito Prazer foi obrigada. nosso. Obrigada por, né, Obrigado nós. abraçarem esse projeto. Espero que tenham gostado, que tenham se sentido bem. E muito obrigada por trazer tanta informação Estamos necessária à aí disposição. pra gente. Obrigada. Gente, olha só, a gente vai dar uma pausa breve, daqui a pouco eu vou voltar com a Aline Abdel, que ela é empresária, mãe, trouxe o Mercadão dos Óculos para Primavera do Leste, as 2 lojas que nós temos aqui, e a gente vai ter um papo muito leve sobre saúde ocular, sobre empreendedorismo também com ela e sobre boa energia e alto astral, porque é isso que ela sempre traz pra gente. Daqui a pouquinho eu tô de volta com vocês.